Exercício, questão 27. No período de cheias dos rios da bacia amazônica, ocorre a frutificação de grandes números de espécies de árvores da área alagada. Com a ajuda da água, essas plantas podem ter suas sementes dispersas para outros locais. A estratégia de dispersão dessa semente está relacionada à condição de estarem em frutos secos, pequenos, de alto valor energético ou menos denso que a água. Pessoal, simplesmente essas árvores, elas conseguem ficar ali na superfície e depois se espalham por outros locais porque elas são mais leves, ou seja, menos denso do que a própria água, ou seja, elas conseguem ficar ali na superfície e depois chegar até outros locais, tá bom? Portanto, não é porque elas são secos, pequenos ou porque elas são ricos de valor energético, simplesmente porque com essa densidade, por serem mais leves, conseguem ser transportadas para outros locais. Portanto, letra D de dado, tá? É a nossa alternativa correta, menos denso do que a água. Questão número 7. O cerrado, aqui ó, você tem que saber o que é o cerrado, tipicamente apresenta uma estação chuvosa, como a gente falou na aula, e uma estação seca que se alterna. Essa condição climática compromete o abastecimento hídrico durante a estação seca, influenciando diretamente a vegetação presente nesse bioma. As árvores, por exemplo, possuem certas características adaptativas para essa condição, sem as quais não sobreviveriam. Uma dessas características é o quê? Bom, uma das características que nós temos aí do nosso cerrado é justamente a raiz. Porque justamente como ele tem dificuldade de água, ele precisa ir até a parte mais profunda possível, onde se encontram aí os lençóis freáticos, para justamente conseguir ter esta água, porque afinal de contas qualquer planta precisa de água, pouco ou muita vai precisar, mais cedo ou mais tarde. Então elas precisam ter raízes realmente profundas. Pela lógica, você também, mesmo que você não tivesse estudado a aula, você também conseguiria chegar lá, tá bom? Folhas largas? Bom, se não tem água, se não chove, para que adianta, Flor colorida só é bonita, mas não vai ter essa função. Fruto suculento. Para ter um fruto suculento, a planta teria que se desenvolver com muita água, que não é o caso. Portanto, só ficamos com a letra C de casa, tá? Raiz profunda. Questão 19. Incêndios são frequentes no bioma brasileiro localizado no Planalto Central. No entanto, 2/3 de suas espécies são adaptadas a queimadas frequentes. O fogo tem um papel de acelerar o processo de reciclagem de nutrientes. Além disso, o choque térmico causa fissuras nas sementes, favorecendo a penetração de água e a germinação. As árvores apresentam cascas bastante grossas que atuam como isolante térmico. Olha que legal! Que bioma que ele está descrito no texto? Presta atenção. Ele fala que é frequente os incêndios, ou seja, um lugar quente ou não. Ele fala que na região central, só por aqui você já matava a questão, Planalto Central fica ali, próximo ali do centro-oeste. É no centro-oeste, tá? Além disso, ele dá mais dicas se você ainda não tivesse pegado. Ou seja, se você não conhecesse o mapa do Brasil, e se você não percebeu aqui com a questão do incêndio, ele ainda fala, a questão do choque térmico, causa fissura na semente, favorece a penetração de água e germinação, e fala das características ainda das árvores, casca grossa, que atua como isolante térmico. Então, dependendo daquilo dos seus conhecimentos e daquilo que você viu em aula, você conseguia chegar lá por vários ângulos. Portanto, o bioma que está descrito no texto é exatamente o cerrado, que tem essas características. Você vê que o cerrado aparece bastante nas questões aqui do ensejo.